Foi num centro comercial, eu trabalhava, e ele tinha amizade com minha amiga, que também era peruana. E ela me apresentou ele. E aí eu conheci ele. No namoro, eu nunca descobri que ele era um homem inseguro. Eu nunca, jamais suspeitei que ele era um homem agressivo. Quando a gente fala da violência contra a mulher, todo mundo sempre pensa na violência física, né? Que é uma das formas de violência contra a mulher. Mas nós temos a violência física, nós temos a violência sexual, nós temos a violência moral, a violência psicológica e nós temos ainda a violência patrimonial. Traições, desemprego, às vezes também ocorre, né? E às vezes é por motivos fúteis. A mulher também, às vezes, ela pode ser submissa porque ela pode se sentir culpada. Putz, ela pensa assim, um monte de gente, né, falando, não, mas ó, você também não fez a comida do cara, meu, na hora que ele queria, né, putz, você tá errada, tal, né, dela, putz, pode, é verdade, tal, né, então não vou fazer sempre a comida pra ele porque é melhor que dando um apanho e isso é certo. Ele sempre se mostrou ser um companheiro, um amigo, mas eu descobri que tudo era falsidade. Demonstrei a ele que eu queria e podia trabalhar, que eu podia vestir do jeito que eu queria, estudar o que eu queria, ser a mulher que eu queria. A agressão que mais me afetou, me derrubou emocionalmente foi psicológica. Muitas delas, quando vêm da delegacia, elas vêm com muitos hematomas, né? Mas mais do que as marcas do corpo, né, que isso passa com o tempo, é aquilo que fica dentro dela. Elas vêm totalmente destruídas. Essa é a violência que preocupa a gente, porque que preocupa acima de tudo, porque a vida da mulher está em risco, como a Dani falou, mas é a violência da só ir na rua e ter medo de ir em certos lugares a certas horas, porque eu sou mulher. Porque eu sou mulher, porque eu nasci com esse corpo. Isso tem uma origem que é machista, a gente tem que ser feminista para tentar brigar contra isso, sabe? Você apanhar em casa e achar que é normal, isso tem uma origem que é o machismo. O machismo é quando o homem trata a mulher como se fosse coisa, como se fosse de sua propriedade. Existe todo um preconceito sobre o que é feminismo. Eles acham, muita gente acha, inclusive mulheres acham que feminismo é você ser machista ao contrário. Na verdade não é isso, né? O feminismo é a luta por direitos iguais. A lei já atingiu a igualdade, mas as práticas trabalhistas ainda não. Então você vê essa diferença de tratamento salarial do homem em relação à mulher. Agora, quando a gente caminha um pouquinho mais e vai para a questão da violência, aí é uma discrepância muito grande. Então, só para a gente ter uma ideia desses dados, hoje, dados de 2010 demonstram o seguinte: nós temos 10 mulheres que morrem por dia no Brasil. 10 mulheres morrem por dia. Dessas 10 mulheres que morrem, 7 morreram pelas mãos daqueles com quem elas obtêm um vínculo afetivo. Elas têm um vínculo afetivo. E o que está acontecendo para que esses homens matem essas mulheres? Aí a gente volta àquela questão da cultura machista. Então, se eu me sinto dono da mulher, ela não pode sair com as amigas, ela não pode ir no shopping, ela não pode fazer isso e tal, e começa a ver os conflitos no casal. Abri um processo, eu fui chamada depois de mais de 2 anos a essa audiência, não? E aí eu falei, eu não queria, porque eu vi que apesar que passaram os anos, esse homem não tinha mudado, continuava sendo o mesmo. A única diferença é que eu me ergui na frente da juíza. Eu falei, eu perdoei, não quero relembrar. E nesse momento da audiência, o que acontece? Ela muda toda a versão dela. Então, na verdade, a dificuldade de nós advogados em relação a esse tema é exatamente esse, porque de fato a mulher não contribui em muitos casos, e aí os muitos casos eu preciso dizer o número, cerca de 90% desiste no meio do caminho. Então o processo chega até o fim, claro, ele tem que chegar até o fim, mas ele não chega até o fim com a contribuição da mulher. Muitas vezes essa falta de contribuição, ou ela não vai na audiência, ou ela chega na audiência e diz, não foi nada disso que eu disse, naquela época quando eu falei eu estava nervosa, eu estava chateada por causa de um e de outro fato, e aqui eu quero dizer que foi tudo diferente. Então muitas vezes ela acaba
admitindo aquela violência, sofrendo aquela violência, mas para exatamente manter aquela família unida, que dá uma condição melhor para os próprios filhos, né? De repente, ali, isso está tão implantado na cabeça dela que a submissão é a melhor forma. Ela não tem que mudar. Acha que vai mudar. Ela não tem coragem, talvez, de assumir para a família e às vezes ela não tem condição nenhuma de colocar um fim nesse relacionamento. Então, é difícil elas entenderem que não adianta essa chance, né? Mas que faz parte do processo, né? Esse ciclo da violência faz muito parte desse processo delas irem, voltarem até elas conseguirem, né? Através de um trabalho terapêutico que é feito aqui, que elas consigam entender que não adianta elas ficarem voltando, porque vai ter sempre essa nova agressão. A sociedade tem uma ideia do porquê que essa mulher não vai até a delegacia, não registra essa ocorrência ou mesmo não se separa. Mas quando a gente vai analisar e fazer uma pesquisa, como é raro acontecer no Brasil, mas aconteceu recentemente, perguntando para essas mulheres que sofreram a violência, você, mulher que sofreu violência, por que você não se separou do seu marido? E quando você tem a resposta da sociedade é uma e a resposta das mulheres é muito diferente. Então a sociedade tem uma visão dessa mulher que é uma visão muito ruim. E às vezes aparece na sociedade, inclusive, a ideia de que mulher gosta de apanhar. Então ela não fez nada porque ela gosta de apanhar. Agora, quando a gente vai perguntar para essa mulher que sofreu essa violência por que ela não registrou essa ocorrência, por que ela não separou, a resposta dela é muito diferente. Então, aparece em primeiro lugar, com 32% em relação à resposta, vai aparecer exatamente a preocupação com a criação dos filhos. E também tem essa questão de que elas são muito dependentes financeiramente desse homem. Então, elas chegam aqui meio que achando que não tem saída, né? Eu conheci mulheres, por conta de uma pesquisa, que, assim, apanhavam, faziam 4 anos, 5 anos da vida delas, mas que ela fala, putz, para onde que eu vou? Eu não tenho educação, né? Eu não tenho emprego, eu tenho 3 filhos com um cara. Eu não tenho para onde ir. A violência contra a mulher, quando a gente analisa a faixa etária, ela está concentrada entre os 22 anos e 34 anos. E esse é um dado também interessante, porque últimas pesquisas mostradas no Brasil têm demonstrado que quanto menor a idade da vítima, mais tem crescido a faixa de violência. E talvez, ninguém tem certeza a respeito desse quadro, mas pode demonstrar um aspecto interessante, que é o fato de que as mulheres mais novas, elas aceitam menos a questão do machismo. O primeiro passo depois de separada, tentei amizade com ele, ter amizade. Não resultou. O segundo passo, me pus a estudar. Terceiro, procurei emprego. E tudo isso, em vez de me ajudar, foi pior. Aí começou a perseguição, me senti vigiada. Foi pior. E aí veio a agressão física, que eu fui espancada. Eu já fui violentada sexualmente na minha vida, né? É meio difícil falar sobre isso, mas eu acho ao mesmo tempo importante falar sobre isso, né? Aconteceu vai fazer 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Eu estava voltando da faculdade, fui abordada por um cara armado, né? Tem um terreno baldio ali do lado da minha casa. E cada vez que eu conto isso ou para algum amigo, porque eu acho importante falar, é extremamente importante falar. Só que também aconteceu situações de ameaça comigo de eu ter falado, enfim. E teve uma vez que eu estava de novo voltando na rua e o mesmo cara estava abordando uma menina para estuprá-la no mesmo terreno. Na hora eu chamei a polícia e tal, só que o cara fugiu. Hoje em dia, às vezes, eu fico mais esperta em relação de tipo, putz, eu posso estar sendo seguida, né? Porque toda mulher eu acho que tem que ter, não pode entrar na paranoia, mas tem que ter esse tipo de atenção, assim, porque você é mulher. Eu achava que nunca ia acontecer comigo, por exemplo. Depois disso, eu descobri que milhares de mulheres todos os dias passam por isso. E assim, nisso tudo, você vê assim, mulheres e mais mulheres que foram estupradas e que
perderam sua vida, assim, sabe? São mulheres que, meu, não conseguem sair de casa, não conseguem... São mulheres que não conseguem mais ter a vida delas, assim. Sempre tentei ser a mulher de antes de casar. Agora, eu sou a mulher de antes, feliz. Eu cresci emocionalmente, cresci intelectualmente, cresci como ser humano. Agora, por outro lado, o que a gente pode falar de positivo, né? Que eu acho que também é importante a gente trabalhar alguns aspectos positivos. Não obstante, os casos de homicídio contra a mulher terem aumentado, houve uma diminuição bastante significativa nos casos de lesão corporal contra a mulher. Então, se a gente analisar dados de 2001 e dados de 2010, houve uma diminuição bastante significativa, o que ainda não serve para a gente comemorar, porque ainda que tenha havido uma diminuição, os números são muito altos ainda, né? Algumas pessoas me perguntam, professora, e depois da Lei Maria da Penha, afinal de contas, houve uma melhoria da situação da violência contra a mulher? Esse dado é um dado que ainda está sendo analisado, porque como a lei, apesar de ser de 2006, então uma lei, ela demora muito tempo até realmente ela entrar no cotidiano das pessoas, então a gente ainda não consegue dizer até que ponto a lei teve uma repercussão positiva ou não. Eu agradeço a Deus de ter vivido tudo o que vivi, porque eu já era uma mulher sensível. Me sinto uma mulher, um ser humano responsável de ajudar e ensinar ao mundo, aos outros, que a importância de ajudar vale uma vida.